Boa tarde, meus amores. Hoje, na aula do dia 26 de novembro de Ciências, nós estaremos fazendo as páginas da 48 até 58. Vamos lá? Qual é a importância dos foguetes para as pesquisas espaciais? Temos essa definição no texto anterior, tá? Dentro do capítulo mesmo. Assinale como se deve ser a trajetória de um foguete que será colocado em órbita para que haja economia de energia. Marquem a alternativa correta. A Lua é o único satélite natural da Terra, mas há vários satélites artificiais em nosso planeta. Qual é a semelhança entre os satélites artificiais e a Lua? Sabemos que todos eles estão em órbita ao redor da Terra, né? A exploração do espaço e a sobrevivência dos astronautas nas missões espaciais levaram ao desenvolvimento de muitos objetos e aparelhos que usamos em nosso cotidiano. De que maneira o Sistema de Posicionamento Global, GPS, e os equipamentos sem fios estão presentes em atividades do seu cotidiano e da sua família? Essa resposta é pessoal, tá? Observe as palavras do quadro e responda completando as afirmativas, ok? Qualquer dúvida, retomem ao texto do capítulo. Temos a apresentação do capítulo 4, que é eletricidade e magnetismo. Vamos lá. De onde vem a eletricidade? Como vimos, nosso corpo e os objetos podem ficar eletrizados pelo atrito com outros materiais. A eletricidade, assim como o som, a luz e o calor, só é percebida pelos efeitos que causam. É por isso que antes de mexermos com a eletricidade, precisamos conhecê-la muito bem. Lembrando que vocês são crianças, né? Ah, tá. Não vai enfiar o dedinho lá na tomada ou num fio desencapado, não, tá? Eletricidade não é só isso. A eletricidade é um conjunto de fenômenos que envolvem cargas elétricas. Essa forma de energia está presente em nosso cotidiano, como nos aparelhos eletrônicos e na natureza, sob forma de relâmpagos, por exemplo. O atrito pode ser uma das fontes de eletricidade durante o dia, pelo contato com outros materiais, como roupas que usamos e os objetos que tocamos. O nosso corpo pode acumular cargas elétricas e essas cargas geralmente são passadas para o chão e para a atmosfera, sem que a gente perceba, tá, gente? Em algumas situações, entretanto, principalmente quando o tempo está muito seco, se a pessoa está com um calçado solado de borracha, que serve como isolante, ela acumula maior carga. Ao tocar em um material condutor de eletricidade, as cargas elétricas são transferidas e a sensação de choque pode ser sentida, tá? Além disso, o atrito pode deixar alguns objetos carregados de eletricidade, como a esfera metálica de Van Graff. Aí temos aqui, olha o exemplo. Quando a pessoa toca com as mãos, o cabelo fica energizado. Muito legal, né? E aqui nós temos exemplos de como produzir eletricidade. Vamos lá, vamos precisar de papel, um pente de cabelo de plástico e vamos fazer. Pique um pedaço de papel em pedacinhos de tamanhos de confetes e deixe-os espalhados sobre a mesa. Passe um pente de plástico várias vezes no cabelo, muitas vezes no cabelo. Aproxime o pente dos papéis e observe o que acontece. E depois responda o que acontece com os pedacinhos de papel. E depois faça o mesmo com a água, tá? E respondam o que aconteceu e a que conclusão você chegou, tá? Descarga elétrica das nuvens. Eu tenho medo disso, viu? As nuvens são muito maiores que seu pente. E as nuvens, você já sabe, não param de se movimentar. No interior delas existem partículas de gelo que se chocam e ficam carregadas de eletricidade. Às vezes, a quantidade de eletricidade nas nuvens é tão grande que acontece a descarga elétrica em direção ao solo. Os raios são faíscas enormes que acontecem entre as nuvens e o solo, ou apenas entre as nuvens.
Toda a vizinhança de um local onde cai um raio fica iluminada por um intenso clarão, que é chamado de relâmpago, e ouve-se um grande barulho, que é o trovão. As pessoas e animais que estejam perto de um lugar onde cai um raio podem sofrer queimaduras graves e até morrer. Onde cai um raio, acontece grande aumento de temperatura. E onde eles mais caem? A gente não consegue afirmar com exatidão onde é que um raio vai cair, tá? Só que os cientistas estudam esses fenômenos e já sabem bastante coisas. Eles, por exemplo, num lugar mais alto, a eletricidade pode disparar mais facilmente em direção ao solo, tá? E como a gente pode se proteger? Para-raios, tá? Que são pontas de metal colocadas no alto dos edifícios, ligadas por um fio metálico que termina enterrado no solo. Tem um exemplo aqui, tá? Assim, o raio perde a força e não oferece tanto perigo. O para-raios tem a função de proteger as construções e os aparelhos elétricos contra fortes descargas elétricas. Aí aqui tem outros exemplos. Olha, evite ficar embaixo de árvore, não fique dentro da água, piscina ou do mar. Fique dentro de casa e longe das janelas e dos aparelhos eletrônicos, incluindo o celular, viu, galerinha? Na hora do raio. E como podemos usar a eletricidade? Atualmente, temos muito conforto em casa, graças à eletricidade. Essa energia é responsável pela iluminação dos nossos lares, pelo funcionamento de muitos eletrodomésticos, como geladeira, ventilador, liquidificador, carregador de celular. É também graças a ela que podemos usar o computador, jogar videogames e ver programas de televisão. Ok. Materiais condutores de eletricidade. Os fios metálicos são exemplos de materiais nos quais a eletricidade passa com mais facilidade. Os metais são bons condutores, viu? Os metais em geral. Outros materiais, como borracha, cerâmica, plástico, não permitem a passagem da eletricidade, portanto, elas são maus condutores de eletricidade. Por que é importante que os fios elétricos estejam sempre revestidos com materiais como plástico e borracha? O que isso evita? Normalmente o choque, né, galerinha? O magnetismo. Quando falamos em magnetismo, pensamos nos ímãs. Os ímãs têm uma energia qual se manifesta como uma força chamada magnetismo. Essa força atrai, ou seja, ela puxa apenas objetos feitos de ferro ou níquel. Como você já sabe, nosso planeta apresenta um magnetismo natural, como se fosse um ímã. São os polos magnéticos norte e sul. Um deles está localizado ao norte e o outro ao sul. A agulha magnética alinha-se na direção norte-sul por causa do magnetismo natural da Terra. Algumas agulhas magnéticas têm a ponta pintada, a qual indica o norte no planeta Terra. Os ímãs podem ser naturais ou artificiais, nós já vimos isso. Os naturais são minerais com propriedades magnéticas permanentes. Esses ímãs são construídos de magnetita. E nós também sabemos que a maioria dos ímãs que nós temos são artificiais, né, galera? E ele é feito de um material ferromagnético, a qual dá a mesma propriedade que o magnetismo em que foi criada, tá? O que você acha? Observe a imagem dos ímãs na página anterior e converse com seus colegas, que vocês vão fazer individualmente, quais as condições que os polos magnéticos dos ímãs se atraem ou repelem. Registre as suas conclusões. Os polos iguais, eles se atraem ou se repelem? E diferentes? Essa é a conclusão que vocês vão colocar, tá? Brincando com ímãs, em grupo não vai ser, e individualmente providencie vários objetos de material diferente. Observe-os e faça lista dos quais, em sua opinião, serão atraídos pelo ímã e quais não serão. Depois segure um pequeno ímã de geladeira e aproxime o suficiente para cada um dos objetos para testá-los. E vejam como eles se comportam. E aí vocês respondam aqui a tabelinha pesquisa, tá? E respondam aqui, a ideia que você tinha sobre quais objetos eram atraídos foi confirmada ou não? Mediante a essa pesquisa.
E eu fui até além. Já respondi até 59, nem precisava. O que é eletricidade? Tem aqui a definição, tá? Como podemos observar a eletricidade na sua forma natural? Falamos sobre isso. E defina o que é atrito. Também tem aí, tá bom? Ó, grande beijo. Façam a autocorreção. Estou aguardando vocês no Tira Dúvidas, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.